Impermeabilização com manta asfáltica. Então agora chegamos no momento da manta asfáltica. Esses procedimentos servem tanto para as mantas asfálticas como para as asfálticas aluminizadas. A diferença é só a camada de alumínio entre as duas mantas. Materiais necessários: par de luvas, é porque vai mexer com temperatura, aí é bom usar aquela luva de raspa, né? Colher de pedreiro, objeto cortante, um estilete, rolo de pintura de lã de carneiro, maçarico de boca larga, de alta potência. O rolo de lã é para ajudar numa espécie de biselamento, para passar em cima da manta quando estiver sendo colocada no chão. Tá? Pré-preparo, regularização da base. Então aqui tem que ser feita também a regularização da base. Faça a regularização da base onde será aplicada a manta com caimento de 1% em direção aos pontos de escoamento de água, com argamassa 1/3. Bom, então nós até já falamos disso, né? Para que a manta fique embutida na parede, lembre-se de fazer o rebaixamento na alvenaria de uns 3 cm. Se a alvenaria for do tipo estrutural, o reboco é que será engrossado. Então, acontece que essa manta, às vezes, ela tem que ficar embutida na parede. Aí, para que ela fique embutida, né, formando uma curva ali, uma espécie de um tanque, aí a gente acaba embutindo ela na parede. Aí isso a gente faz no tijolo de vedação. Quando o tijolo é estrutural, que ele recebe toda a carga do prédio, aí não pode quebrar o tijolo. Então tem que engrossar o reboco, no caso, né? Arredonde os cantos vivos entre lajes e paredes, com argamassa forte de cimento e areia antes de aplicar a manta. Lembrando-se de fazer a meia cana nos cantos das paredes com um raio de pelo menos 5 a 8 centímetros. Então o raio varia de 5 a 8 centímetros, né? A manta ali na laje ela pode ser feito um raio maior, principalmente se não vai ter movimentação, e já ajuda também, né? Em caso de trinca na laje, coloque uma tira de manta de 40 centímetros de largura em toda a extensão da trinca. Colhe somente as bordas dessa tira, 10 centímetros para cada lado, deixando no meio sem colar. Então a gente tem uma trinca, nós cortamos essa manta de uns 40 centímetros para colocar ali no comprimento dela, da trinca, e fazemos a queima em volta, mas não no meio. Por quê? Porque o meio ele tem a movimentação, onde tem a trinca existe a movimentação. Então ela se movimenta, mas fica tudo acomodado ali, porque a manta ela acompanha o movimento, ela é elástica, né? Ela acompanha. Colhe somente as bordas dessa tira, 10 centímetros de cada lado, deixando o meio sem colar. Tá? Alternativamente, pode-se utilizar a massa betuminosa, que nós falamos agora há pouco, para impermeabilização de trincas. Veja os tópicos no início do capítulo. Então essa massa ela é pouco utilizada. A gente não tem visto assim uma utilização em grande escala, né? Tanto é que não tem uma divulgação mais efetiva desse produto. O mais conhecido é o carboelástico, né? Mas tem outros produtos também, tem que procurar. Então pode-se utilizar tanto essa massa betuminosa, né, que como já vimos é igual uma massa de parede, daquelas que usa antes da pintura, né, só que é preta e é betuminosa, né, então a massa betuminosa. Ou pode também fazer esse remendo com tira ali, igual nós falamos ali, que você pega a tira de 40 centímetros, corta, deixa 10 centímetros de cada lado, né? Aí vai de cada um para ver o que se às vezes não consegue encontrar a massa betuminosa, né, que é muito mais prática, aí utiliza então a fazer o recorte da manta. Preparo com primer, imprimação. Esse primer vem de primeiro, né? Então é o primeiro produto que a gente passa ali. Após a cura da regularização, depois de 72 horas, né, que foi feita a regularização, antes da aplicação da manta, faça a necessária aplicação do primer,
que é uma tinta betuminosa aplicada sobre a base cimentada para auxiliar na colagem. Então, se não passar o primer, vai ficar difícil fazer a colagem da manta asfáltica, porque ele é um intermediário ali entre a manta e a superfície que vai ser aplicada. Reveja o subtítulo Tintas Betuminosas neste capítulo. Limpe bem o local, removendo poeiras, partes soltas, graxas, etc. Então proceda à imprimação e aguarde de 4 a 24 horas de secagem, conforme o fabricante recomenda. Então vai depender do material que está sendo utilizado, do fabricante, né? Feita a imprimação, a colocação da manta deve seguir a seguinte sequência. Primeiro, proceda à impermeabilização dos ralos e condutores de água. Então vamos aqui na imagem, né? Primeira coisa que a gente faz é fazer a impermeabilização dos ralos. Aí vamos falar mais adiante como é que se faz, né? Que tem que cortar ele como se fosse uma flor, encaixar por dentro e por fora. Segundo, aplique as mantas na horizontal do piso. Então aí vem na horizontal, vem aqui de comprido, né? Bem no piso mesmo, vai aplicando. Terceiro, proceda à execução dos rodapés. Aí vamos fazer os rodapés. E aí depois vamos ensinar também ali. Vem de cima para baixo, né? Fazendo a curva, um sobre o outro, como se fosse telhas, né? Toda a colocação dessa manta, ela tem o mesmo princípio do telhado ali, que vai colocando um sobre o outro. Então coloca a primeira fachada do meio e depois vem colocando as outras, uma em cima da outra, aí, dando a cobertura, até chegar na parte da vertical. Aí que se faz os rodapés. Agora, por último, faça o biselamento nas emendas. Aí tem que sair com o bujão de gás, né? Depois que fez tudo, fez o rodapé, sai com uma colher de pedreiro, o bujão de gás ali, fazendo a queima ali, o biselamento, esquentando o local e passando com a colher para ficar tudo bem vedado, tudo bem soldado. Impermeabilização no interior dos tubos e ralos. Assegure-se que os ralos estejam rebaixados conforme já explicado, antes de iniciar os trabalhos. Então aqui vamos iniciar então esse trabalho, né? Separe um pedaço de manta que envolva o cano com largura de 40 cm. Olha só, aqui, 40 cm. Com estilete, corte tiras de 20 cm. Então tá aqui, mais ou menos no meio, façam vários cortes. Depois vamos abrir ele como se fosse uma flor, olha só. Ela abre, aí enfia essa parte que não está cortada dentro do cano e abre a flor por cima da superfície, né? 2. Envolva o interior do cano com a manta e faça o biselamento. Então, à medida que vai abrindo essa flor, já vai biselando ali, né? Vai passando com a ponta da colher, né? Esquenta com maçarico e passa com a ponta da colher. A gente estamos passando assim os vídeos para ajudar o entendimento. São vídeos dos fornecedores, dos produtos, né? Então, são várias marcas, então para ajudar nessa didática, né? Observe que foi feita a impermeabilização interna e agora iremos fazer a impermeabilização externa na boca do ralo. Tá? Então aqui nós fizemos por dentro, né? Colocamos aqui pelo lado de dentro. Agora vamos ter que colocar pelo lado de fora. Tem que fazer dos dois lados. Por isso que é feito esse rebaixamento, porque vai dar altura ali para poder depois dar o arremate, cobrir e ficar tudo nivelado, né? Demos uma melhoradinha na imagem. Então, corte um pedaço de manta quadrado na dimensão do perímetro, uns 40 centímetros, e divida-o do centro para as extremidades sem rompê-lo. Então aqui nós temos a figura, né? Foi feito um quadrado aqui de uns 40 por 40, né? Vamos imaginar que seja. E depois foi feito um círculo e depois cortado do meio para as extremidades ali, tá? Aí essa manta ela é colocada, né, no buraco ali e depois ela é aberta para baixo, né? É feito a queima aqui pelo lado de fora e depois o biselamento aqui pelo lado de dentro do cano. Ali atrás nós fizemos o biselamento pelo lado de fora, né? Nós vemos aqui o biselamento pelo lado de fora. E agora aqui nós fazemos o biselamento pelo lado de dentro. Coloque a manta no tubo, biselando o perímetro da manta e termine o acabamento por dentro do tubo. Tá?
Então são duas camadas que põe. Uma é feita por dentro, né? Aqui, que nós fizemos por dentro, e depois a outra é feita por fora. Né? Feito o quadrado por fora e arrematado por dentro aqui. Ok? Aplicação colagem das mantas. É feita com maçarico e exige mão de obra especializada. A base deve estar preparada com os caimentos necessários. A meia cana nos cantos. Olha, essa mão de obra especializada é aquela mão de obra que um dia não foi especializada e hoje é. Quer dizer, que qualquer pessoa que queira aprender pode mexer com isso aí, tá? Então quem é especializado hoje, um dia não foi e hoje é. Aqui nós estamos dando as indicações, né? Tem os vídeos, dá para ver o vídeo dos fabricantes, e aí é seguir as instruções e procurar fazer do jeito que está sendo dito, do jeito que aparece nos cursos, né? Então aqui nós vemos que a manta ela é feita com fogo, né? Tem que saber queimar essa manta. Tem um plástico aqui que queimou ele e já pode fazer a cola. Aqueça previamente o piso e a manta até derreter a película de proteção. Então tem que aquecer os dois. Não adianta você querer aquecer só a manta, tem que aquecer a manta e o piso. Aí tem essa película de proteção. A hora que ela derreteu, quer dizer que já está a ponto de fazer a fundição, né? Já se funde a manta com o primer ali, né? Alinhar as mantas de acordo com a área a impermeabilizar, iniciando a colagem no sentido dos ralos em direção às cotas mais elevadas. Coloque sempre as partes mais baixas do caimento, primeiro formando as coberturas, como nos encaixes das telhas, é o que nós falamos agora há pouco, né? Então, aonde é a parte mais baixa do piso, faz primeiro, e depois as outras vão fazendo as camadas uma em cima da outra, como se fosse o telhado, né? Nos rodapés, coloque primeiro as partes horizontais do piso e depois as horizontais das paredes. É lógico, né? Porque colocando primeiro a horizontal, que é no chão, e depois na parede, porque aí forma como se fosse uma canaleta conduzindo a água para a parte de baixo, né? E ela deságua em cima, no mesmo sistema de telha lá, que ela fica por cima da manta que está no piso. As emendas de sobreposição devem ser muito bem feitas, garantindo fixação em todos os pontos da sua extensão. Avance o rolo com o pé, deixando 10 cm nas emendas. Faça o biselamento com a ponta da colher para a perfeita vedação. Então, quando for feita essas emendas, aqui nós temos um desenho aqui embaixo, é feita uma sobreposição de 10 centímetros uma sobre a outra. Então, a primeira manta é onde fica no lugar mais baixo. Aí, conforme vai subindo, aí vai indo a outra manta vai indo por cima. Então aqui nesse desenho, por exemplo, o que está embaixo do vídeo é a parte mais baixa. E a outra vem cobrindo por cima, né? Uns 10 centímetros cobrindo por cima. Aqui nós vemos que é feito o maçarico, passa o fogo no chão, tá? E ele passa em toda a extensão da manta. A manta aí geralmente tem 1 metro, né? E aí passa no chão e depois passa na manta. E vai desenrolando com o pé. E no final é feito o biselamento. Então o biselamento é o que é o maçarico, onde foi a emenda, esquenta com o maçarico e passa com a ponta da colher de pedreiro para ficar biselado ali. Né? Para que haja a fundição dos dois, tudo bem vedado. Impermeabilização no exterior dos tubos. São os tubos emergentes. Então nós fizemos um ralo que é para dentro, descendo, e agora nos tubos são os tubos emergentes que estão saindo. Então é para cima. Esses trabalhos são executados após a colocação da manta na horizontal. Então depois que foi colocada a manta, e aí tem esses tubos emergentes, né? Primeiro você faz o ralo, aí depois coloca a manta. E depois então vamos fazer o trabalho com os tubos emergentes, né? Com os tubos que saem lá do chão.
Corte a manta de poliéster ou manta asfáltica para a colocação dos tubos. Então o corte é semelhante ao que nós vimos ali atrás, né? Corta 40 centímetros, né? Depois na metade faz várias tiras. Nós temos aqui um desenho, não é dos melhores, né? A gente também não é desenhista. E aí tem que pegar de onde acha, né? Da internet, onde a gente puder achar, vamos colocando aqui, né? Para efeito didático. Passo 1. Separe um pedaço de manta que envolva o cano com largura de 60 centímetros. Com um estilete, corte tiras de 30. Então ali nós estávamos usando de 40, né? Vai de cada um. Aqui já fala de 60. E vai até a metade então o corte das tiras. Envolva o cano com a manta. Aqui envolve e agora a flor fica para baixo. Quando nós fizemos o ralo, a flor ficava para cima. E agora a flor fica para baixo aqui, ó, tá vendo? Passo 3. Use mais um pedaço de manta e faça o recorte para que ela se encaixe no cano. Então, depois que foi feito aqui o biselamento, igual lá, tem que soldar ele no cano, né? Colocar o maçarico, cuidado para não derreter o cano. Tem que colocar na temperatura que derrete a manta, e junto com o cano ali. Derrete a manta, mas sem derreter o cano. Tá? Tem que saber usar com perícia ali. E aí coloca a flor e depois então vai fazer, pega uma outra manta com um buraco no meio e coloca aqui sobre essa flor. Aí fica tudo fechadinho, tá? Não consegui encontrar mais desenho aqui para explicar essa parte, mas tem uns vídeos que deve estar rolando aí pelo lado. Teste de estanqueidade. Após a colagem da manta, em toda a área, aconselha-se fazer um teste de água, acompanhando os ralos e enchendo a área com uma lâmina de água de uns 5 centímetros. Deixe com água por 72 horas. Se houver vazamentos, verifique se há cortes ou furos nas emendas. Proceda à correção. Então, aqui nesse teste de estanqueidade, a gente vai ver se houve algum vazamento. Então, às vezes, algum biselamento que não foi feito correto, né? Algum lugar que ficou meio sem fundir ali a manta. Né? A mesma operação deve ser feita na superfície da manta, onde se verifica a existência de bolhas com água entre a manta e o substrato. Então, quando é feito esse teste de estanqueidade, vai ficar essa superfície mais volumosa ali, onde fica as bolhas d'água, né? É onde então tá o vazamento. Tem que fazer com cuidado ali na hora que está sendo feito passar a manta, porque depois às vezes fica um pouquinho difícil de achar na hora de fazer a estanqueidade para encontrar o vazamento, né? Então é bom fazer com cuidado na hora para que for fazer a operação, fazer de uma só vez. Antes de fazer o teste de estanqueidade, dá uma visão geral, ver se está tudo soldado ali, se ela está fundida, se não ficou algum lugar ali aberto. E vamos resolver isso antes de ter que fazer isso, porque aí se der problema no teste de estanqueidade, aí vai consertar, depois tem que fazer outro teste de estanqueidade, entendeu? Então temos aqui mais um exemplo, né? Depósito das caixas d'água, impermeabilização com manta asfáltica aluminizada no piso até 20 centímetros, está aqui, 20 centímetros de altura, aqui deve estar um pouco mais, de 20 a 40 centímetros, e tinta betuminosa nas paredes. Aqui nas paredes foram utilizadas então a tinta betuminosa, né? O próprio primer dá para ser utilizado aqui. Tá? Aqui temos a manta, entra e deságua no ralo. Olha só, ela entra aqui para dentro do ralo a manta, tá vendo? Muito bem feito ali, né? Cuidado para não queimar o alumínio na hora da colocação. Então, quando vai se colocar a manta, aquela manta asfáltica, se queimar demais, às vezes não aparece. Mas quando é o alumínio, olha só, fica queimado, todo mundo vê que o serviço foi mal feito, tá vendo? Ele tem que saber usar na temperatura correta para fazer a fundição do betume, né? da manta betuminosa, e não queimar o alumínio. Aqui, ó, emendas biseladas
depois de pronto. Então o biselamento é isso, é pegar, queimar e passar aqui com a colher de pedreiro, a ponta da colher de pedreiro, né? De forma que tudo fica fundido e não há nenhuma entrada para vazamento. Né? Aqui mais um pedaço queimado. Né? Aqui por cima das telhas, né? Impermeabilização do algeroz com manta asfáltica aluminizada. Tá? Detalhes depois de pronto, a manta encosta na telha para evitar infiltração por chuva e vento. Então nesse caso aqui, o algeroz ele está um pouco acima das telhas, né? Então se tiver chuva de vento, a água entra por baixo aqui. Mas como a manta ela avançou um pouco mais, formando uma cortina, aí já não entra, já evita então essa entrada de água, né, para dentro da parte de cima ali, debaixo da telha, né? Aqui mais detalhes da manta aluminizada. Aqui de novo aquele mestre, né? Já falamos dele, o mestre sabe tudo, mestre desleixado, né? Que não é possível que alguém não saiba fazer um negócio desse. Falta de fechamento das muretas provocou encharcamento dentro do apartamento. Resultado, as sancas de gesso desabaram com acúmulo de água. Adivinha quem pagou o prejuízo? Uma pista. Não foi o mestre de obra. E esse mestre ele continua procurando emprego. Toda vez que a gente encontra ele, ele está procurando emprego. Aqui nós temos o teste de estanqueidade, né, feito numa laje. Foi feita a impermeabilização com manta. Nos dois casos aqui foi feita a impermeabilização com manta. E aqui foi então deixado para fazer o teste de estanqueidade. Aqui também está sendo feito, é uma área que vai ter uma churrasqueira, né? E é a cobertura do prédio que aproveitaram para fazer uma área de lazer. Então está sendo feito a impermeabilização com manta asfáltica e está aí o teste de estanqueidade, né? Fecham todos os buracos, coloca água, espera 72 horas para ver se tem algum vazamento. Aqui mais um teste de estanqueidade sendo feito. E aqui a piscina, né? A piscina aqui. Então esses testes de estanqueidade, o pessoal costuma acender uma churrasqueira do lado, assar uma carne e convidar a gente para ir tomar uma cervejinha e aí ver, né, mergulhar nesse tanque para ver se está tudo certo. E estou aceitando o convite aí, tá? A hora que vocês quiserem fazer um teste de estanqueidade, chama a gente aí, assa uma carne e chama a gente aí para ver se está tudo certo. Eu lembrei agora de um trabalho que nós fizemos uma vez. Eu tinha uma empresa, era sócio da empresa, e lá no Mato Grosso do Sul foi um senhor milionário lá de Santos e fez uma mansão ali no meio do mato, lá no Mato Grosso do Sul. Aí nós fomos para fazer a impermeabilização da piscina dele. Uma piscina enorme, cheia de curvas, coisa mais linda que tem. Depois que terminou o trabalho, a gente achou tão bonito que não queria sair de dentro da piscina. Voltando aqui, camada separadora. Utilizada onde haverá tráfego de pessoas, ajudam a aumentar a vida útil dos impermeabilizantes. São aplicadas após os testes de estanqueidade e antes da proteção mecânica. Pode ser utilizado filmes de polietileno, papel craft, duplo, betumado, véu de poliéster, argamassa drenante. Então essa camada separadora é para evitar que alguma movimentação dentro do piso danifique a manta, né? É como se fosse uma lubrificação ali. Então aqui nós temos um desenho com as várias camadas que se utilizam quando é feito a impermeabilização com manta asfáltica. Embaixo tem a camada de concreto, depois vem a camada regularizadora, né, que tem o impermeabilizante hidrofugante. Aí é feito o primer, né, depois tem a camada do primer, tá aqui. Aí vem a manta propriamente dita, né, manta asfáltica.
Aí depois vem a camada separadora, não está muito para ver o detalhe aqui, depois vem a camada separadora, mas não é todo mundo que põe não, sabe? Isso aí é poucas pessoas que usam colocar. E aí depois da camada separadora vem então a proteção mecânica e o acabamento do piso, né? A cerâmica, né? Então vem a camada separadora, a proteção mecânica e o piso, os acabamentos. Então está aqui. Vamos falar ainda da separação, da proteção mecânica. Tem por objetivo proteger as impermeabilizações e servir de base para revestimento. Nas áreas verticais, utiliza-se argamassa de 1x4. Nas horizontais, 1x6. Cimento e areia com um aditivo impermeabilizante hidrofugante, na espessura média de 2 cm. Então, nas áreas verticais são as paredes. Tá? Aí utiliza a argamassa 1x4. E nas horizontais, pode usar 1x6. Tá? Salvo alguns casos, né, que a gente vem falando, aí utiliza medidas diferentes. Tá? Mas basicamente é isso mesmo. As áreas verticais devem ser chapiscadas na proporção de 1x3 antes da aplicação da argamassa. Só para esclarecer, essa proteção mecânica é aquela que fica depois da camada separadora, tá? Ela aqui, ó. Fica, tem a manta, a camada separadora e a proteção mecânica, tá? Então, observação. Sobre esse tipo de manta, deve-se fazer sempre um revestimento que a proteja de perfurações, cortes, trânsito direto de pessoas e da ação do tempo. Geralmente, essas impermeabilizações é sempre bom fazer uma proteção. Outras observações. Em caso de áreas grandes, é necessário ter juntas de dilatação para preservar o contrapiso de fissuras e trincas. Geralmente, quando tem essas grandes áreas, o projeto é feito por um engenheiro, né? Não aplicar a manta asfáltica com temperatura inferior a 5 graus Celsius. Então, se tiver muito frio, não adianta. Não realizar trabalho com chuva ou tempo instável e não recomeçar até que a superfície esteja totalmente seca. Em épocas de frio, as mantas deverão ser acondicionadas na obra, no mínimo 2 horas antes da aplicação, a fim de conseguir um equilíbrio climático que também afeta ao substrato. Então, são algumas recomendações de temperatura, né? Acabamento. Se for camada final, após a aprovação do teste, pinte a manta, as juntas e arremates com tinta asfáltica aluminizada, alutinta. Então é um tipo de tinta que ela tem a cor de alumínio, ajuda a refletir os raios solares. Utilizando rolo de espuma pequeno para completa proteção e acabamento da manta. Caso contrário, deverá ser colocada a camada separadora e executada a proteção mecânica. Quando for utilizar a manta aluminizada, não precisa passar essa alutinta. Proteção da impermeabilização. Qualquer que seja a impermeabilização feita ao ar livre, esta deve ser protegida dos raios do sol. Tal proteção pode ser feita com a aplicação de uma película, tinta, branca, tijolos furados, deitados, argila expandida, camada de isopor de 2,5 cm, encimados por tijolos. Se for o caso, para não levantar voo, terra, grama, etc. Então, eu não sei se vocês já viram, às vezes em cima de algumas lajes onde foi aplicada a impermeabilização, algumas pessoas colocam até aquelas pedras número 2, né? Colocam alguma coisa ali que é para proteger a impermeabilização. Então, no caso aqui, foi sugerido vários materiais, né? Desde argila expandida, isopor, mas com tijolo em cima para ele não voar, né? Enfim, o mais indicado mesmo é que faça uma proteção mecânica, né? Mas tem essas outras opções aí. Em várias localidades já se tem utilizado gramados nos telhados, que inclusive diminui a temperatura ambiente. Há inclusive quem até cultive horta na laje. Então é uma forma de diminuir o calor dentro do imóvel, né? Fazer uma plantação de hortaliça lá, de grama, né?
e preservar também a temperatura, a natureza, né? Deve-se proteger ainda a borda onde termina a manta asfáltica, com uma testeira de concreto, ou mesmo o chumbamento da manta na parede. Então aqui do lado esquerdo, né, nós temos a proteção para o impermeabilizante, que vem ser essa testeira de concreto, né? É tipo algerosa ali. Então ela é feita com desnível aqui para cair a água em cima dele. E tem aqui é feito a meia cana, né? Coloca uma ferragem de 6 milímetros aqui, olha só, foi até colocada aqui a ferragem, tá? E embaixo da laje tem que fazer também a pingadeira, para que não caia nas paredes, né? E aqui também é o outro modo de fazer a proteção, é o chumbamento para dentro do tijolo, tá? Então isso pode ser feito aonde for tijolo de vedação, que aí você quebra o tijolo e chumba ali dentro. Mas se for tijolo estrutural, já não mexe não. Apesar que na última camada geralmente vai ser tijolo mesmo de 8 furos, né? Esses tijolos cerâmicos comuns. Aí faz o chumbamento dentro dos tijolos, a meia cana, o impermeabilizante, a pingadeira, tá? Para não cair água na parede. A testeira pode ser feita com uma fiada de tijolos de 8 furos em pé, com a colocação no topo de um algeroz, calha, e veja o capítulo sobre coberturas, e pingadeira no topo. Faça ainda uma pingadeira na parte inferior da testeira, para evitar que as águas das chuvas desçam pelas paredes. Então é essa pingadeira aqui que nós vimos nos dois desenhos, né? Então finalmente chegamos ao nosso checklist das impermeabilizações. Então vamos conferir. Camada de regularização feita com 1% de queda nos pisos. Antes de começar a mexer com os revestimentos, né, nós estamos chegando no final do curso, ainda faltam poucas aulas agora, né? Então antes de mexer com a parte dos revestimentos, é necessário ver se está com a queda tudo certinho lá, se está com 1% de queda, se as quedas estão indo para o lado das portas, ou se está indo para dentro da casa. Então já pode fazer as conferências, né? Conferir a direção da queda d'água. Nos cantos foi efetuada a meia cana, impermeabilização de 20 a 45 centímetros nas áreas molhadas, impermeabilização nas pias, lavabos, boxes a 1 metro de altura, rebaixamento dos ralos em 40 por 40 por 1 centímetro, foi colocada manta de poliéster nos ralos, no caso dos polímeros, né? Vamos colocar as mantas nos polímeros ali, tá? Do mesmo jeito que é feita na parte da manta, também é feito nos polímeros. É usada a manta de poliéster para não dar problema nos ralos. Nas impermeabilizações com manta, foi feito o detalhe dos ralos? Foi efetuado o teste de estanqueidade? Camada separadora, foi feita a camada separadora? Proteção mecânica, foi feita? Proteção da impermeabilização? E, pessoal, limpeza do ambiente, né? A gente sabe que mestre que trabalha sujo é sujo no ambiente e é sujo no serviço. É porco dos dois jeitos. É porco no serviço, faz serviço porco. Mostra o que? Ambiente porco, mestre porco. Então vamos manter sempre o ambiente limpo. Esse já é um cartão de apresentação do mestre de obras. Ok, pessoal? Então, pessoal, qualquer dúvida, não ligue para mim. Volte a fita e veja novamente, que com certeza está lá. Ok? Um abraço a todos. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.